Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos hoje falar sobre os deveres dos coatitas. Quem são eles? Eles são da tribo de Levi, isso mesmo. Disse o Senhor a Moisés, né? E a Arão: levanta um censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo seus pais. Então, ontem nós falamos sobre o primeiro censo, que era para os homens que estavam aptos à guerra. Então, nós vimos a quantidade de homens por cada tribo. Todos eles tinham que ter acima de 20 anos e precisavam estar aptos à guerra. Agora, lá não tinha sido contado os filhos de Levi, porque a obrigação dele, o tempo dele, tudo deles era em relação ao santuário, a adoração ao Senhor, né? Eles serviam ao Senhor, então eles não eram contados para a guerra. Então agora esse segundo censo nós vamos ver que é específico deles. Olha só que interessante, da idade de 30 anos para cima. Então, homens aptos para a guerra era acima de 20 anos, mas para o serviço levítico, ou seja, para servir no tabernáculo, era acima de 30 anos. Não é muito interessante? Para servir ao tabernáculo é necessário uma maturidade, saber e discernir, né? Aquilo que agrada a Deus. Deus, ele nunca quis que o homem o servisse por obrigação, mas Romanos nos fala do culto racional, daquilo que eu entendo, daquilo que eu decido e eu faço com liberalidade e alegria no meu coração. Então, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. E este serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e os seus filhos tirarão o véu de cobrir e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de pele fina, sobre ela estenderão um pano todo azul e lhes meterão varal. Então, quando a arca era locomovida, né? Quando eles partiam de um lugar para o outro, tinha todo esse cuidado em relação à arca da aliança, a arca do testemunho, né? Não bastava apenas passar o varal e carregar. Ela não estava à vista de todos, né? Ela era transportada coberta. E por cima lhe porão uma coberta de pele fina, sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Depois estenderam em cima deles um pano de carmesim e com coberta de peles finas cobrirão e lhes porão os varais. Isso ele está falando sobre a mesa da propiciação, e está falando dos pratos, do local de incensos, recipientes, as taças. Então, tudo aquilo que era de serviço do Senhor era transportado de uma forma muito cuidadosa. E aí, tomarão pano azul, coberão candelabro da luminária, das lâmpadas, os seus apagadores, os vasos de azeite que os servem, envolverão todos os seus utensílios na coberta de pele fina, porão sobre os varais. Sobre o altar do ouro estenderão um pano azul, uma coberta de pele fina,
cobrirão e colocarão os varais. Então ele vai dando os detalhes de como eles deveriam fazer para transportar todo o material do tabernáculo, né, da arca do testemunho, tudo que dizia respeito a culto e adoração ao Senhor. E aí nós vamos ver que, havendo, pois, Arão e os seus filhos a partir o arraial, acabado de cobrir o santuário, todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão e o levarão. Então aqui você está vendo a distinção entre o sacerdote e os filhos de Coate, né? Os levitas aqui. Então eles caberiam transportar. Então todo o cuidado em relação ao embalo daquelas peças, né? Quem tinha um contato direto era somente o sacerdote. E aí, então, os filhos de Coate podem levá-la, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morra. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, sacerdote, terá ao seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares, o óleo de unção, sim, terá ao seu encargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coaditas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhes farei para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um deles o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que esses não morram. Deveres dos Gersonitas. Os Gersonitas, né, são dos filhos de Gerso. Levanta um censo dos filhos de Gerso, segundo a casa dos seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos. Então, aqui nós estamos falando de famílias levitas, da tribo de Levi, né, que eram separadas de acordo com as suas clãs para serviços específicos. Então, da idade de 30 anos até aos 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para algum encargo da tenda da congregação. E aí Deus vai começar a falar a Moisés e Arão quais eram os encargos dos Gersonitas, né? Levarão as cortinas do tabernáculo. Lembra quando nós falamos de toda a estrutura que envolvia o tabernáculo? Era muita coisa. Então era preciso dividir o trabalho, né, entre os sacerdotes e os levitas. Então os gersonitas ficaram por encargo das cortinas do tabernáculo, né? Suas cobertas, as cobertas de pele que está sobre o resposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a carga, tudo que deve fazer será segundo o mandado de Arão e os seus filhos, né? E estarão sobre a direção e o encargo de Itamar, que era o outro filho de Arão. Então, Eleazar e Itamar eram os dois sobreviventes, né? Então, os dois tinham encargos, né, em relação a essas famílias de levitas. Quanto aos filhos de Merari, que era outra família ligada à tribo de Levi, da idade de 30 anos também, né, a partir do versículo 29, isso será o que toda a congregação, toda a sua obrigação de levar, segundo todo o seu serviço da tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, as colunas, as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as cordas e todos os utensílios, né? Depois, os números, nós vamos ver a contagem. Então, até agora, nós estamos vendo a obrigação deles perante ao tabernáculo. Agora, nós vamos ver a partir do versículo 34 a contagem. E olha que interessante, os coatitas, né, a partir de 30 anos até 50, que são aqueles que estavam no período de serviço,
eles somaram 2.750 coatitas. Os filhos de Gerson também, nessa mesma proporção de 30 a 50, que serviriam ao tabernáculo, foram contados 2.730, tá? Do versículo 38 ao 41 do capítulo 4. E do 42 em diante, né, até os 45, nós vamos ver os filhos de Merari, que foram contados 3.200, eles eram mais numerosos, não é? E aí o número de todos os levitas de 30 anos a 50, aqueles que podiam servir, né, ali no tabernáculo junto aos sacerdotes, eram 8.580. E no capítulo 5, nós vamos ver a ordem do Senhor. Ele vai repetir, porque nós já ouvimos falar sobre isso lá no início de Levítico, o leproso e o imundo, que eram lançados fora do arraial. Então, quando nós falamos a respeito da lepra, nós falamos, né, lá em Levítico 6, de quão perigoso que era, né? A hanseníase, né? Que é o nome dessa doença, e o perigo de contágio. Ela é uma doença muito perigosa. Hoje nós já temos tratamento do SUS para ela e hoje já é controlada. Nós sabemos que antigamente o Brasil esteve no ranking do segundo maior país com esse tipo de doença. Então hoje nós vemos, né, que há um controle, há também a cura, né, através da medicação ali, e não há mais todo esse perigo, né, que tinha relatado aqui na Bíblia. Então, ele vai falar, disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial todo leproso, todo que padece do fluxo e todo imundo, para ser tocado, por ter tocado em algum morto. Então, o homem como mulher os lançareis para fora do arraial, os lançarei para que não contamine o arraial, no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, e assim fizeram o Senhor de Israel. Olha só o protocolo, eles não ficavam para sempre, porque lá em Levítico nós nos familiarizamos em relação a isso. Se você não leu, não ouviu esse devocional, vai lá e dá uma olhada. É Levítico 6, do 1 ao 7, vai falar bem a respeito disso, né? Então eles ficavam, mostravam-se ao sacerdote, tinha todo o protocolo em relação à contaminação da lepra. Depois nós vamos falar um pouquinho da lei da restituição, ainda no capítulo 5, né? Disse o Senhor mais a Moisés. No versículo 6, diz aos filhos de Israel, quando um homem e uma mulher cometer algum pecado em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o seu pecado que cometeu e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará sua quinta parte, dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se um homem não tiver parente chegado, quem possa fazer a restituição pela culpa, então o que restitui ao Senhor pela culpa será o sacerdote, além do carneiro expiatório com o que fizer a expiação pelo culpado. Isso também está lá em Levítico, né? Aí a prova da mulher suspeita de adultério, né? É algo assim muito inusitado, aquilo que era feito, né, em relação a essa suspeita. O adultério é pecado, não é? Até um tempo era tido como crime no nosso Código Penal. E hoje, né, infelizmente, nós estamos vendo que isso caiu e é uma banalidade, não é? Mas na palavra de Deus isso é pecado, está nos 10 mandamentos. E Deus tinha um cuidado especial, porque Deus, ele é um Deus de aliança. Então, quando ele fala de casamento, né, para Deus é inconcebível que numa aliança de casamento haja o adultério. E ele
diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhe: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado contra ela, não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante, e o espírito dos ciúmes vier sobre ele, e a sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou tiver não se havendo ela contaminado. Então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote, juntamente trará a sua oferta por ela. Então olhe que só, né? Você vai ler com detalhes aqui como funcionava esse processo. Mas o interessante aqui é você ver que o ciúmes não é um sentimento natural. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. O ciúmes, ele acontecia e ele tinha um propósito por ter acontecido. Muitas pessoas se assumem, né, na condição, eu sou ciumento mesmo. Não, isso não é natural. Peça ao Espírito Santo discernimento sobre esse sentimento, porque ele é muito perigoso. E hoje nós temos visto quanta destruição o adultério, os ciúmes tem causado na humanidade. Depois disso, né, de todo esse processo em relação à prova da mulher suspeita de adultério, nós vamos ver a lei do nazireno, do nazireado, né? Tá no capítulo 6. E o que era isso, né? Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém, seja homem ou mulher, fizer o voto especial, voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Abster-se-á de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberragens de uva, nem comerá uvas frescas e nem secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz de vinha, desde a semente até a casca. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha sobre a sua cabeça até que se cumpra os dias com os quais consagrou-se ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então nós tínhamos pessoas que faziam votos de Nazireu por um determinado tempo. Outros era pela vida toda. Exemplo disso, nós temos a vida de Sansão. Ele era nazireu de Deus e quando o anjo visitou o seu pai e a sua mãe, ele já disse, Sansão nem nascido era, e Deus já disse, ele será nazireu de Deus, né? Então aqui no capítulo 6, Deus vai trazer os detalhes a respeito disso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.